efeitos fisiológicos benéficos. Começou em 1991, no Japão, né, que eles criaram esse órgão FOSHU, e no Brasil pela Anvisa, né, também com esse conceito de alimentos funcionais ou nutracêuticos. O que eu falo muito, né? É isso, para mim, o que me despertou muito interesse, né, em alimentos funcionais. E depois esses prebióticos é o quê? Todo mundo quer viver mais, mas viver, né, a longevidade, mas com saúde. Então, é bem isso que esses alimentos funcionais e os prebióticos, né, vêm ganhando mercado, assim, desde que foram introduzidos no mercado. Só para a gente relembrar um pouco, né, bem assim que vocês, né, tal, eu brinco, vocês nem eram nascidos, tal, mas assim, a primeira vez que eles serviram também, assim, o leite de soja numa escola para crianças, né, do ensino fundamental, o que aconteceu? Ninguém gostou. Por quê? Porque no Brasil a gente não estava acostumado com o quê? Com aquele sabor, né, desses alimentos funcionais da soja, por exemplo. Então, vocês podem ver que demorou muito tempo até que a gente tivesse empresas como a Del Valle, e entre outros. Você pode ver que agora nas gôndolas do supermercado, a gente tem muito produto, né, que traz essa parte, né, das isoflavonas das sojas. Bom, para a gente falar, então, de prebióticos, só para introduzir também, né, esse conceito de fibra. Fibra bruta é um conceito antigo, fibra dietética é o que a gente já fala mais de um conceito novo, e fibras alimentares. E o que são essas fibras dietéticas ou alimentares? Que são materiais que são encontrados nos vegetais e não são digeridos pelas enzimas do sistema digestivo humano, e aí não possuem calorias. Então, foi daí que foi surgindo todo, né, esses novos conceitos, estudo, e a procura, né, no mercado também por esses produtos. Quem que são esses materiais? A gente fala que são, né, polissacarídeos estruturais na parede celular, né, não vou ler muito. Por exemplo, as pectinas. Quem que não sabe, né, que hoje em dia a gente fala muito assim, se você for pegar, né, a laranja, pega também como aquela parte branca, né? A parte branca da laranja, né, e dos cítricos, principalmente ali, ela é rica em pectina. Então, na extração de pectina, a gente chama de albedo, né? No Brasil, como nós somos grandes produtores de laranja, eu acho que a gente tem que ter um orgulho, né? O nosso estado de São Paulo. Então, essa fibra, que é a pectina, que faz muito bem para a gente, ela é extraída em escala industrial do albedo da laranja. E, por exemplo, nos Estados Unidos, eles extraem muita pectina de uma fonte que é maçã, que a gente também sabe que tem muita pectina. E a gente também sabe que são compostos estruturais que não são polissacarídeos, e aí predomina, né, principalmente a lignina, e polissacarídeos não estruturais, que são gomas, mucilagens, e polissacarídeos, por exemplo, do gênero, né, da carragena e de algas, né, que também a gente faz também os prebióticos. E aí, assim, também quando a gente fala das fibras alimentares, a gente tem dois tipos, as solúveis e as insolúveis. Então, assim, as solúveis, como eu falei, pectina, goma, mucilagem, e algumas hemiceluloses que se dissolvem em água. E a gente também tem, que a gente vai conseguir também prebióticos de fibras insolúveis, por exemplo, da celulose, algumas hemicelulose, lignina, que não se dissolvem em água. Aqui eu trouxe assim, vou passar rapidamente, mas por que hoje em dia a recomendação também, né, só trazendo porque eu falei das fibras, é assim, é melhor comer o arroz integral, flocos de aveia, né? E aí aquilo também que eu falo, os pães antes nem tinha muitos grãos. Hoje em dia, quando a gente fala em pães, começou 2 grãos, 3, agora eu acho que vai chegar até uns 20, 30 grãos. Por quê? Porque todo mundo quer o quê? Mais fibra, ingestão de mais fibras, né? Então é bem aquilo, nada contra o pão francês, mas se você for a recomendação, né, é sempre assim, pão integral, arroz integral, ou seja,
é essa ingestão dessas fibras boas. Aqui também eu trouxe, porque a gente também tem as fibras, né, de origem vegetal e de origem, né, as vegetais eu trouxe mais ali de legumes, né, e também trouxe das frutas também. Trouxe de vegetais e dos folhosos e também de frutas, né. Então, banana, por que eu também trouxe banana? Porque banana, as frutas, elas também são, né, fontes também do quê? De pré-bióticos. Mas aí, gente, é tudo que eu falo, sempre assim, né? Que o que a gente está sempre preocupando, né? Essa qualidade de vida, com a saúde, e principalmente agora na pandemia, tem que ser, assim, aliado, né? Porque que a gente fala, o que é saúde? Saúde é o nosso bem-estar, né? Tem que ser todo. É o físico, é o emocional, é tudo para a gente estar bem, saúde. Então, com isso, né, aumento da procura por alimentos mais saudáveis e com calorias controladas. Eu não preciso nem falar o quanto que o governo, o mundo inteiro, né, pede o quê? Redução do teor de sal e de açúcar, né, nos alimentos, para melhorar toda a nossa saúde. Mas eu costumo falar também que milagre não existe. Tem que ter, como eu coloquei na figurinha ali, tem que ter o que? Atividade física, temos que também tomar sol. Olha a vitamina D, o que a gente sabe agora nessa pandemia? Que a gente tem que melhorar a nossa resistência e a nossa imunidade, que vem de onde, por exemplo, né? Vitamina D, que é do sol, vitamina C, zinco, e essa alimentação boa, e principalmente se for com quem? Esses alimentos funcionais, que a gente vai ter o quê? Então, uma longevidade, né? Com saúde. E aí, por isso que a gente tem uma valorização desses alimentos funcionais, e desse destacam muitos oligosacarídeos, que também são chamados, né, de new sugar, adoçantes alternativos, tá? E por que eu trouxe também até assim essa figura? Porque há um tempo atrás, né, numa visita, né, bem atrás, acho que foi numa FISPAL, uma dessas empresas, eles lançaram água com fibra. O que seria uma água com fibra? Seria uma água, né, com pré-bióticos. Ou seja, você tomaria uma água, né, você mataria a tua sede, mas você também estaria o quê? Com um alimento, né, uma bebida funcional. Eu achei bem legal essa ideia de água com fibras. E aí, falando um pouco, entrando para esses, né, oligosacarídeos, que podem ser prebiótico ou não. Então, o que é oligosacarídeos? Oligosacarídeo, o nome está falando, né? E que eu costumo também sempre falar, né? Oligo é pobre em açúcar. Então, o que acontece? São polímeros de baixo peso molecular. Então, os carboidratos podem ser formados por poucas unidades de monossacarídeo, de glicose, de frutose, de 3 a 10 unidades, estruturado por ligações glicosídicas, que vocês, né, do curso da engenharia bioquímica, já estão bem craques. Nós temos alguns exemplos de oligosacarídeos. Galactos oligosacarídeos, que são o GOS, oligosacarídeos de soja, que eu falei até da soja no início. A gente tem malto e isomalto oligosacarídeos. A gente tem também muito, o que está muito em alta agora, que são os XOS, os xilo-oligosacarídeos, que vem do quê, né? Que vem lá de resíduos, né, liginocelulose. E a gente tem os fruto-oligosacarídeos, que meu enfoque, eu vou falar bem dos frutos oligosacarídeos, que é uma área de pesquisa minha. Bom, falei de vários, né, oligosacarídeos, mas quando eu penso nesses oligosacarídeos, o que eu penso, né? Que o meu interesse, como eu dou aula aqui na engenharia de alimentos, então a gente também tem um interesse assim, apresentam esse maior interesse pelas propriedades funcionais do que pelas propriedades tecnológicas. Então, eu queria falar assim, eu estou no curso da engenharia de alimentos, a gente estuda todas as propriedades tecnológicas, mas o interesse nesses oligosacarídeos é porque ele tem essas propriedades funcionais, tá? Mas tem vários deles, assim como eu vou falar dos FOS, que também ajudam muito nessa propriedade tecnológica, vão melhorando, né, os nossos produtos.
e são utilizados pela microflora benéfica do intestino e são denominados de pré-bióticos. Então, assim, o que seriam, né? Depois seria até minha pergunta. Eu falo que agora a gente está acostumando com os eventos online, mas eu gosto muito de estar falando e estar conversando com vocês. Então, assim, quem que lembra, né? O que é um probiótico, o que é um pré e o que é um simbiótico. Então, o que acontece? O probiótico seria, então, a ingestão direta de quem? De micro-organismos, né, bons para a nossa flora intestinal. Então, por exemplo, estou com uma dor de garganta, tenho que tomar antibiótico. Fiz uma cirurgia do dente, tenho que tomar antibiótico. E aí, o que eles falam? Aí é melhor você tomar muito leite fermentado, iogurte, né? Ou então, se eu tenho algum problema, né, uma diarreia, alguma coisa, estou tomando antibiótico, eles falam para a gente tomar o quê? Por exemplo, eu vou até falar o nome, né? Floratil. O que é floratil? Algum de vocês, a Isa está anotando a pergunta, alguns de vocês já leram o que tem, por exemplo, lá no floratil, que ele vai melhorar quando você toma antibiótico e você tem, né, um desarranjo intestinal? Então, Isa, não sei, eu falei que é melhor perguntar no final, mas assim, então, no floratil, o que a gente tem? A gente está muito acostumado em falar das bactérias, né, láticas, que são as bactérias probióticas. Mas no floratil a gente tem uma levedura probiótica, que é a Saccharomyces boulardii. Então, definir para vocês o que são os pró. O que são os pré? Os pré-bióticos são o quê? São os substratos, né, que, por exemplo, os oligosacarídeos, mas lembrando que nem todos os oligosacarídeos são pré-bióticos, e eu estou querendo falar mais de uma classe para vocês dos pré-bióticos, que eles servem de substrato para crescimento de quem? Das bactérias boas do nosso intestino. E o simbiótico é que são geralmente os alimentos. Eles colocam, né, pré-biótico, oligosacarídeos, junto, por exemplo, com bactérias láticas, ou a levedura também, né, probiótica. E aí você tem um alimento simbiótico. Você tem uma ingestão, né, direta de bactérias boas ou de leveduras boas, e você também tem um oligosacarídeo, que é pré-biótico, e que você vai aumentar, né, unidades formadoras de quem? Das bactérias boas. Bom, e esse metabolismo? Por que a gente fala, né, que eles são bons, esses novos adoçantes? Então, esses oligosacarídeos, eles vão ser metabolizados pelo organismo, similarmente às fibras solúveis. São resistentes às enzimas digestivas, não são metabolizados pelo nosso organismo, mas vão ser metabolizados por quem? Pelas bactérias, né? Por exemplo, a bifidobactéria do nosso intestino. E, portanto, não são utilizados como fonte de energia para o corpo humano. Tem um baixo poder calorífico. E quando eu falo das bifidobactérias, que geralmente são que as bactérias do gênero Lactobacillus, que são as bactérias benéficas, mas eu gosto muito de reforçar que a gente também tem leveduras probióticas. Por exemplo, a do floratil, que é a Saccharomyces boulardii. Então, essas bifidobactérias, o que acontece com ela? Constitui a microflora benéfica do intestino, associada a efeitos favoráveis à saúde, escrevi, né, então, do gênero Lactobacillus, bifidobactéria. O que ela faz de bom para a gente? Melhora, né, do trânsito intestinal, proteção contra infecções gastrointestinais, produção de vitamina, auxílio à digestão, inibição de produção de substâncias putrefativas, consequentemente, né, tem uma atividade anticarcinogênica. Eu gosto muito também de falar para vocês, assim, quando a gente fala assim, né, tem toda aquela campanha do aleitamento materno. Por quê? Porque os bebês, né, que são, né,
têm um aleitamento materno, eles são crianças o quê? Bebês mais resistentes. Então, só para falar que bem antigamente, né, o pessoal falava assim, aquela primeira porção do leite, quando a mamãe começa a amamentar, é um leite fraco. Gente, aquela porção se chama colostro, não é leite fraco, é ali que tem muito substrato para ir fazer colonizando o intestino do bebê, para consequentemente ser uma criança saudável, tá? E mais resistente a doenças. E assim, aí vocês vão falar, Eliana, você está falando muito desse metabolismo, mas como funciona, né, essa ingestão de oligosacarídeos, que são pré-bióticos? Lembra também que eu falei para vocês que nem todo oligosacarídeos são pré-bióticos. Por exemplo, eu vou falar muito de fruto-oligosacarídeos para vocês, mas tem um oligosacarídeos que eu até comecei a trabalhar no meu mestrado, que se chama leucrose. A leucrose, ela é um oligosacarídeo que ela é constituído assim, G2F. Então, assim, quem que lembra o que é a sacarose? A sacarose, né? Lembra o que é a sacarose? Quem que lembra aí? A sacarose, pode escrevendo no chat, depois a gente vai falando. A sacarose é uma glicose e uma frutose, tá? Então, no meu mestrado, quando eu comecei, eu amei esses oligosacarídeos e pensei em trabalhar com a leucrose, que era um G2F. Mas, nesse caso, leucrose não provoca cárie, ela não tem um poder, né, baixo, né, poder, baixa caloria, baixo poder calórico, mas ela não tinha o poder pré-biótico. E foi aí, estudando, que eu vi que era muito melhor trabalhar com quem? Oligosacarídeos, mas que tem todas as propriedades, né, dos outros oligosacarídeos, mas ainda o quê? Pré-biótico, né, que aí a gente tem essa maior vantagem. Então, esses alimentos, esses substratos, né, que são denominados pré-bióticos, que são os oligosacarídeos, o que acontece, então? São substrato para fermentação realizada pela microflora intestinal no cólon. Esta fermentação produz ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta atuam, né, sendo absorvido pelas células da parede do cólon e ajuda na manutenção da integridade da mesma, tá? Então, lembra, até o que eu falei para vocês da leucrose, assim como os prebióticos, não provocam cáries, diferente da sacarose, né, que se você come um doce com sacarose, provoca cáries. Então, a leucrose também não provocava cárie, e o FOS não provoca cárie. Mas aí o que acontece? Quando chega no intestino, o FOS ele atua como pré-biótico. Mas por que ele atua também como pré-biótico, né? Então, a fermentação desse oligosacarídeo, por exemplo, fruto-oligosacarídeos, né, o CHOS, o GOS, ele vai conseguir produzir ácido lático. Essa acidificação acarreta na queda do pH, né, ali do meio do intestino, e aí quem se lembra de microbiologia dos alimentos, que eu também sou professora de micro dos alimentos, a gente sabe que a maioria das bactérias, né, o pH baixo vai ser desfavorável para o crescimento. E graças a Deus, né, esse pH baixo vai desfavorecer o crescimento das bactérias patógenas, que a gente vai falar também. E vai favorecer o crescimento da flora benéfica, que são as bifidobactérias. Então, aquilo que eu falo, essa fermentação produz ácido lático, né, diminui o pH, está produzindo um ácido, né, e aumenta o potencial, né, de crescimento da bifido e diminui o crescimento das patógenas. E aí ainda a gente tem mais benefício, por quê? Esses ácidos graxos de cadeia curta produzido também vai facilitar na absorção de águas e minerais, né, eletrólitos. Essa absorção pode reduzir aquilo que eu falo, o risco da diarreia,
E a água absorvida reduz ainda também esse volume da diarreia. Então, assim, esses ácidos graxos de cadeia curta, ele vai facilitar na absorção de água e minerais. Consequentemente, também auxilia onde? Na osteoporose, tá? Que a gente sabe que, principalmente as mulheres, né, lá, né, mais na terceira idade e tal, tem o quê? Uma deficiência, né, do cálcio, tá? E o fosfo-frutooligosacarídeo, ele vai ajudar também na absorção melhor, né, desses minerais. Mas a gente sabe que você tem que ter um consumo diário disso, porque não é assim, uma vez só e nunca mais. Não, tem que ser aquelas doses homeopáticas. Por isso que a gente também fala que a gente tem que ter uma alimentação saudável, um prato colorido, né? Porque você todo dia você está se alimentando, né, de várias proteínas, né, minerais, vitaminas, de tudo que o teu organismo precisa. Então, o aumento do número de bifidobactéria no colo ocorre com um consumo diário de oligosacarídeos superior a 15 gramas, mas também, se passar muito, tem um efeito laxativo, né, se consumido em grandes quantidades. Por isso que, assim como os pré-bióticos, os probióticos, lembra que às vezes eu tenho a recomendação assim, para a maioria também. O leite fermentado. A recomendação é um potinho diário. Um shot, que agora tem muito, né, também diário. Tem gente que pode tomar 5 potinhos daquele, não vai ter esse efeito laxativo. E tem gente que, se tomar mais do que um, vai ter esse efeito, esse desarranjo. Então, a gente recomenda, né, de acordo com a legislação, que a gente tenha um consumo diário de 20 a 30 gramas de oligosacarídeos. Aqui eu trouxe, eu acho bem interessante, assim, uma pessoa que ela não tem uma dieta de um consumo diário, né, de quem? De oligosacarídeos pré-bióticos, tá? E depois, né, sei lá, de um mês, mais ou menos, a gente foi, né, 15 dias, um mês, foi fazer todo um exame de como é que estava o intestino, né, as bactérias. Então, olha, comigo, antes tinha, principalmente, aqui eu quero a bifidobactéria, que é a boa, que vai me dar resistência toda, 17%. 72%, né, bacteroides, fusobactéria, clostridium. Quando eu começo a consumir mais pré-bióticos, olha só como eu consigo inverter. Eu passo a ter em torno de 80% da bactéria boa. Então, também, o que eu comecei a falar isso? O que a gente percebeu? A gente percebeu, por isso que eu falei para vocês, né? Então, produção de pré-biótico, por quem? Né? Por via, né, de bioprocesso, enzimática, fermentação, por quê? Porque a gente sabe que no nosso consumo diário, nem sempre a gente consegue atingir a quantidade necessária, né, a ingestão necessária desses pré-bióticos. Então, por isso que o mundo inteiro, países, né, como o Japão, que foi bem pioneiro, né, Estados Unidos, Bélgica, né, lá na Europa, eles têm muitas empresas, fábricas, que produzem quem? Que produzem, por exemplo, os FOS. Tá? Bom, então, que outras propriedades também que a gente pode saber? Então, assim, podem ser destacadas também propriedades dos oligosacarídeos. Eu falei para vocês, nem todos são prebióticos, mas todos têm, né, baixa cariogenicidade, não são utilizadas pela microflora bucal para produzir ácidos e poliglucana, que vai formando quem, né? Aquele filme nos dentes, depois vai para o tártaro e depois vai para a carne. Também tem um baixo poder calórico, menor do que 2 kcal por grama, outros açúcar normalmente é 4 kcal, e não são metabolizados pelo nosso organismo. Quem vai metabolizar, né, no caso dos prebióticos, vão ser quem? Né? Principalmente as bifidobactérias. E as poucas calorias vão prover de onde? Daquela fermentação que eu falei para vocês, dos ácidos graxos voláteis. E, principalmente agora falando dos oligos, né, pré-bióticos,
promoção do crescimento de bifidobactéria e de seus respectivos benefícios, redução da microflora patógena, aumento da assimilação de cálcio, sódio, magnésio, prevenção, então, também de osteoporose. São solúveis em água e, na verdade, o FOS ele é bem, né, higroscópico, tem uma leve doçura, de 0,3 a 0,6 o poder adoçante da sacarose, utilização em alimentos com menor teor de açúcares e produtos diet, né, ou light. Bom, como que eu posso obter esses meus prebióticos, os oligosacarídeos? Então, por exemplo, pensando mais nesse do FOS, do prebiótico, a gente pode pensar onde, né? São produzidos tanto por enzimas de origem vegetal, pode também ser produzido de origem microbiana. E o próprio, os oligosacarídeos também posso produzir, né? Então, de origem vegetal, é assim, por exemplo, né? Vou extrair de uma escarola, vou extrair da chicória. Então, imagina o quanto que eu tenho que ter dessa plantação, tá? Para que eu tenha uma quantidade suficiente desse oligosacarídeos. Então, eu vou estar dependendo do quê? De quantidade e de produção sazonal. Portanto, com rendimento, né, pequeno. E tanto que por isso que eu falo que eu adoro o curso de vocês, né, da engenharia bioquímica, e vem aí mesmo, é bioprocesso, ou seja, eu consigo fazer processos, né, fermentativos, processos enzimáticos, e eu independo, por exemplo, que nem agora, a gente teve lá no sul do Brasil, a gente teve neve. Lembra? Todo mundo viu neve, eles ficaram até uns memes aí do boneco de neve do Brasil, que não estava tão bonito. Então, a produção de origem vegetal, né, ela vai depender, né, que é sazonal. E a gente sabe, vocês da engenharia bioquímica, eu não preciso nem falar que estou lá dentro do meu laboratório, estou lá na indústria, eu controlo a temperatura do meu fermentador, eu controlo a temperatura do meu reator, onde eu vou fazer, né, via enzimática, ou reator, né, via fermentação. E aí a origem microbiana, é bem a nossa praia, eu não preciso nem falar muito com vocês, né? A produção apresenta um maior rendimento, condições na produção são facilitadas e podem ser melhor estudadas e controladas. Então, quando a gente pensa nessa origem microbiana, também é aí que entra muito o quê? A gente utilizar resíduos da agroindústria. Vocês aí em Lorena, eu falo que eu admiro muito aí a escola de vocês, o tanto que vocês estão assim à frente, né, desses processos, né, trabalhando com quem? Com resíduos lignos celulósicos, ou, sei lá, com uma hidrólise ácida, uma hidrólise enzimática, ou um processo fermentativo, tá? Então, a gente sabe que quando você vai fazer a enzima, ou direto, né, o processo enzimático ou fermentativo, a gente pode trabalhar muito, e veio aí muito os XOS, os xilo-oligosacarídeos, né, que a gente vem lá das chilanas, né, desses resíduos lignocelulósicos, tá? Então, gente, assim, eu falo, eu sou suspeita para falar, eu acho que tem muito que pesquisar, nosso país, assim, é riquíssimo, a gente tem muito o que utilizar, né, de resíduos da agroindústria, tá? Muito mesmo, para a gente melhorar a nossa produção. E aquilo que eu falei também, essas condições, uma das minhas disciplinas também na pós, é esse aproveitamento de resíduos, né, da agroindústria por bioprocesso. A outra minha disciplina também da pós, que eu falo que essas condições, né, são facilitadas e podem ser melhor estudadas, controladas e otimizadas. Que também eu ministro a disciplina de planejamento, né, experimental e otimização de processos, que ajuda muito, né, tanto em escala laboratorial, escala industrial. Bom, vamos lá nessa produção. Ô Isa, você olha o horário, tá? Observação, esses oligosacarídeos, eles podem variar em tipo, quantidade produzida, de acordo com a fonte, né, da enzima,
ou do micro-organismo, e as condições de operação. Eu coloquei enzima porque eu falei mais, né, de processo enzimático, mas eu vou falando de tudo junto, tá? Então, aonde que eu vou aplicar os meus oligosacarídeos? Também, falando um pouco, estou produzindo, né, expliquei para vocês, eu posso aplicar nutrição humana, principalmente bebidas, adoçantes, né, geleias, sucos, né, bebidas ali, e principalmente na parte de produtos, né, para os recém-nascidos, para os bebês, né, então esses leite em pó infantil. Empresas grandes, eu falo muito assim, né, principalmente ali, né, a Nestlé, que trabalha muito, sei lá, vou até falar, com aqueles leite laninho, se você olhar, ele tem o quê? Você pode olhar, não sei se vocês já olharem rótulos, mas eu costumo falar muito para os meus alunos, gente, olha os rótulos. Tem que olhar os rótulos para ver. Então, normalmente, nesses leite naninho, você pode ver que o quanto que de anos, décadas para cá, melhorou muito. Tem para 1 ano, para 2, para 3. A gente tem o que também? Para pessoal da terceira idade, tem para os jovens, né? Então, a nutrição humana, principalmente nessa parte com alimentos funcionais, e utilizando quem? Probiótico, pré-biótico e principalmente os simbióticos também. Nutrição animal, ela é muito utilizada para ração, né, e também como inibidor de salmonela, e aplicação medicinal, né, porque é aquilo que eu falei, esses produtos oligosacarídeos pode também ser utilizado para produtos farmacêuticos, né, para diabético, na parte das cosméticos, a gente sabe que cada vez está aumentando muito o leque, e isso eu acho que para vocês, né, que estão fazendo engenharia bioquímica, só melhora, né? O campo de trabalho de vocês, aplicação, é muito, no curso de vocês eu acho excelente. Trouxe algumas aplicações, assim, para quem não costuma olhar muito rótulo, né? Então, a gente tem o chamito, né, danoninho. Se você ler, ele tem foz e inulina. Inulina também é utilizada, né, como prebiótico, eu vou falar mais daqui a pouco. Olha essa água, né, aqui água com fibra que eu falei para vocês, a DES, né, e aí a gente tem Fiber+, Ensure, o Nutrim que já vai para uma alimentação, né, mais adulta. O que acontece no Nutrim? Lembra, se você vai comprar, acho que uma latinha dessa daqui, custa entre 40 e 50 reais. O leite ninho, esse o mais, que ele chama, se você olhar aqui, ele está escrito até pré-bio, tá? Que tem pré-bióticos. E se eu penso também, se for para uma ração, né, parte de alimentação humana, gente, olha o quanto que tem, né, de empresas que produzem quem? Olha, os oligosac, né, tá vendo? Oligosacarídeos, né, esse da Nestlé Nutrition, fibras, né, que é o fós com lactobacillus acidófilos, ou seja, a gente sabe que também no Brasil, essa parte dos pets, né, da ração, tem aumentado muito, muito, e é uma área que vocês podem trabalhar bastante também. Então, assim, campo de aplicação nessa parte de alimentos é muito grande, né, dos alimentos funcionais. Bom, vamos ver esses nossos fruto-oligosacarídeos, né, que eu falo mais para vocês. Então, dentre todos esses diversos tipos, os FOS são, né, bem aceitos e o mais utilizado industrialmente. Mas eu falei para vocês, a gente tem, né, os galacto-oligosacarídeos, a gente tem os XOS, né, xilo-oligosacarídeos, a gente tem vários isomalto-oligosacarídeos, tá? Então, assim, são vários. Eu estou falando do FOS porque eu trabalho com FOS e, né, agora eu queria trazer isso para vocês. E ele já é muito utilizado. Olha os exemplos que eu passei para vocês. Quando eu penso no FOS, né, são oligômeros de frutoses composto por quem? Olha só, a gente fala que é um pool, né, de oligosacarídeos. Então, normalmente, eles são vendidos assim, né, vem quem? Vem a questose, que é GF2. O que é GF2? Você tem uma glicose e 2 frutose.
nistose, você tem uma glicose e 3 frutose. Frutofuranosilnistose, você é um GF4, uma glicose e 4 frutose. Ou você pode ter separado ou uma mistura disso. Eu tive a oportunidade de visitar no Japão a Hayashibara Company, quando eu fiz um estágio lá, durante o mestrado, lá no Japão também. Gente, é demais, assim, né? A empresa que produz esse pool disso. Gente, só para relembrar agora, lembra que eu comentei com vocês que quando eu comecei, eu pensei em trabalhar primeiro com oligosacarídeos, mas que na verdade seria um glico-oligosacarídeo, que era um G2F, que era leucrose, que é um oligo bom, não provoca cáries, tal. Mas depois eu descobri os prebióticos, né, que é, por exemplo, os fruto-oligosacarídeos, não os glico-oligosacarídeos, tá? Aí, só para a gente falar, assim, olha, a gente pode produzir aquilo que eu falei para vocês. Eu posso tirar da chicória, da escarola, de frutas, eu vou mostrar para vocês. Mas lembra que no Brasil, nós somos, né, maiores produtores do quê? De açúcar, por exemplo. Então, o açúcar, a sacarose, ela é um substrato barato para a gente. Então, olha só, vê se eu já vou até explicar um pouco. Se eu tenho uma solução de sacarose, então nessa solução eu tenho, o que é a sacarose? É uma glicose com uma frutose. Então, eu vou ter enzimas, ou uma glicosiltransferase, ou uma fructosiltransferase. Eu sei que vocês também já devem ter aprendido, né? Quando a gente fala das enzimas, nós temos o que? Elas são classificadas, né, do Enzyme Commission. Desde 1964, a gente tem, assim, eu falo sempre para os meus alunos, ela é composta EC, entre parênteses, um código de 4 números, e eu falo sempre para os meus alunos, vocês têm que saber o número de 1 a 6. O que seria esse número de 1 a 6? No caso dessas transferase, vocês lembram? Ela tem o número 2. Então, o que são enzimas da classe transferase? As enzimas da classe transferase, elas diferem das enzimas da classe 3, que são as hidrolases. Na grande maioria, as enzimas que a gente conhece são quem? As hidrolase, né, carboidrases. O que acontece? É uma hidrólise. Quando eu falo das enzimas da classe 2, da transferase, significa que ela tem 2 ações. Ela tem uma ação, primeiro, de hidrolisar a glicose da frutose, e depois de pegar, se for uma glicosiltransferase, ela consegue pegar essa glicose e levar lá para outra sacarose, fica G2F. Pode ficar G3F, e no meu caso, eu produzi fructosiltransferase. Essa fructosiltransferase é a mesma coisa, eu tenho uma solução de sacarose, a minha enzima, ela consegue hidrolisar a sacarose, glicose e frutose, mas ao mesmo tempo ela tem o poder, né, que a gente fala, primeiro de hidrolítica e depois de transfrutosilação. Ela consegue pegar a frutose e trazer para uma sacarose. GF, ela traz a frutose, fica GF2, GF3, GF4. Tá? Pode ficar com GF5, GF6? Pode, mas aí eu não vou entrar muito em detalhe, a gente trabalha também com aceptores. Esses aceptores, eles fazem com que você pare, né, lá onde você quer parar, porque senão ela vai crescendo, vai ficar não oligo, vai ficar um poli. Bom, voltando do FOS. São unidades, né, a gente já falou, compostos de uma unidade de glicose, 2 ou 3 ou 4 de frutose. As unidades da frutose são ligadas na posição beta 2,1 da glicose, e essas características que vai distinguir de outros oligômeros de frutose. Eu trouxe um exemplo, olha de como ficaria, né? Então, a GF2, GF3, que é a nistose, e a fructofuranosilnistose. Esse que eu trouxe, né, é o FOS, que a gente fala que é linear, mas eu tenho também ele mais ramificado.
não necessariamente ele precisa ficar todo linear. Aonde eu posso encontrá-los, né? Aquilo que eu já falei. Esses fós, lembra que eu estou falando do fós, né? Eles podem ser encontrados, né? Na chicória, né? No alho poró, alcachofra, cebola, alho, no trigo, na banana. E uma grande fonte também de oligosacarídeos é o Yacon. Quem que já ouviu falar do Yacon, que é a batata dos Andes? Essa batata dos Andes, ela veio para o Brasil, assim, principalmente para quem tem diabetes. Quem tem diabetes, eu costumo falar assim, né, porque é quando os alimentos meio que são conhecidos, mas pelas suas propriedades. Então, é uma batata que você come crua, ela parece uma pera d'água, eu gosto muito, tá? Então, de novo, olha a cebola, olha o alho. Então, de novo, a gente não fala que o alho é o melhor, né, antibiótico, né, natural que a gente tem. Olha a cebola, que também é bom. Gente, então, assim, nós temos, mas eu pergunto, quem come todos os dias alho poró? Quem come alcachofra? Quem come trigo, banana, Yacon, alho poró, escarola, chicória? Outro local que a gente encontra muito também oligosacarídeos de ocorrência natural é no leite e no mel, mas eu também pergunto, o leite, com certeza, todo mundo toma, mas e o mel? É todo mundo que consome mel, que é uma fonte também de oligosacarídeos? Então, é aí que eu falo para vocês que a nossa alimentação, né, às vezes a gente não tem aquela dose diária, né, que é exigida. Por isso que eu acho que é muito interessante vir a engenharia, né, bioquímica, com os bioprocessos, e a gente produzir e acrescentar nos alimentos, igual eu mostrei os exemplos para vocês. Não vou entrar muito aí na quantidade. Vantagem, né, dos fós em relação a outro tipo de fibra. É uma fibra com um mecanismo de ação seletivo, alimenta somente as bactérias probióticas lá no intestino, né? Então, ele é promotor do crescimento de bifidobactéria, sua ação independe da ingestão de água, é ideal para paciente com restrição hídrica, tem um sabor agradável, levemente adocicado e pode ser utilizado por crianças, adultos e idosos. Baixo poder calórico, 1,58, né, bom para diabético, possui elevado teor de solubilidade, tornando a fibra mais solúvel do mercado. Falei que ela é muito higroscópica. E olha que legal para a indústria também, no processamento. Possui estabilidade ácida e térmica. Lembra dos processos industriais. É o que às vezes a gente trabalha, né? Com, né, temperatura, e essa estabilidade ácida é ótima, aquilo que eu falei, né? O que acontece? Diminui o crescimento de quem? Das bactérias patógenas. E pode ser adicionado em diversas preparações, sobremesas, lácteas ou não, bebidas lácteas ou não, chás, geleias, doce. Por exemplo, só para ter uma noção, um doce de leite, que você utiliza fós, um doce de leite normal, às vezes ele fica com aquela sensação no doce de leite que a gente chama de arenosidade. Então, quando a gente coloca fós, ele melhora essas propriedades também tecnológicas. Ele tira aquela sensação, né, pelo processo, né, da qualidade dele, não vai ficar com aquela sensação de arenosidade. Professora, desculpa te interromper, faltam 13 minutos. 13? Não, a gente termina. Estou indo. E as vantagens também? Possui efeito benéfico sobre a absorção de cálcio, já falei, né? Atua na prevenção de constipação, diarreia, atua na redução de substâncias tóxicas, micro-organismo patógeno, e atua na proteção da função hepática. Bom, aí ele tem todas as propriedades dos outros, né? Tem que ter o status desse fós. Status fós, né, são considerados ingredientes não aditivos na maioria dos países. São fibras dietéticas confirmadas pelas autoridades legais em vários países. Nos Estados Unidos, né, e ótimo, né, que ele foi reconhecido com esse selo GRAS, né, ou seja, reconhecido como seguro para aplicação tanto na alimentação humana ou animal. Aqui também já falei para vocês da produção, né, produzido por enzimas que possuem atividade de transfrutosilação,
mas lembra que é da classe da transferase, primeiro tem que ter hidrolisar primeiro, para depois transferir. Então, ação sobre unidades de frutose, e essas enzimas, como eu já falei, pode ser de origem vegetal ou microbiana. Se forem enzimas, né, se forem enzimas de origem microbiana, bactérias, né, não vou ficar lendo todas, bolores, aspergilos é o que é mais o coringa, né, das indústrias, a maioria das indústrias produzem foz com aspergilos, leveduras, tem vários grupos, né, eu trabalho com píquia, tá, e dos vegetais já falei para vocês, das fontes, né, em alcachofra, aspargo e acon. Comercialmente, tem também dois tipos, aqueles produzidos através da hidrólise da inulina, então com a inulinase, tá? A inulina é um polissacarídeo, aí você trabalha também com a inulinase e você tem inulo-oligosacarídeos, e aqueles produzidos, que é o que eu trabalho, que eu expliquei para vocês lá na frente, através da solução de sacarose, com enzima que tem essa ação de, não só de hidrólise, mas ela também tem essa ação de transfrutosilação. Isa, vai me controlando. Um pequeno parênteses também, né, a gente já falou, né? Lembra que tem as perguntas ainda também. Tá então, bom. são os oligosacarídeos, aí eu vou sair da apresentação. São os oligosacarídeos, né, obtidos da hidrólise da inulina, também são chamados de FOS, tá? E, cientificamente, esses oligosacarídeos são chamados de inose, inulo-oligosacarídeos, tá? E os FOS, aquele que eu falei para vocês, questose, GF2, nistose, GF3 e fructofuranosilnistose, GF4. E aí eu quis só trazer um pouco assim, que a gente tem empresas que fazem o quê? Do primeiro grupo, que eles fazem da hidrólise enzimática da inulina, pela inulinase, tá? Produzido, por exemplo, pela Orafit, da Bélgica, Imperial Sweetener, da Holanda, e comercializado, que a gente pode encontrar, né, de processo enzimático, raftilose ou frutafit. A gente encontra fácil. O segundo grupo, que é o que eu trabalho, preparado por reação enzimática de transfrutosilação sobre resíduos de sacarose, consiste tanto de cadeias lineares, que eu mostrei para vocês, ou ramificada. E industrialmente a gente tem, né, a Made Seika do Japão, tem a Bag Made também, que está lá na Europa, e são comercializados como New Sugar, Profid, Melligo, Nutraflora ou Actilite. E é dessa maneira que a gente encontra e que as indústrias compram para colocar nos produtos deles, tá? E aí eu não vou, né, eu já até falei para vocês que esses FOS, eles são obtidos de uma solução de sacarose ou da inulina, lá que eu falei para vocês, em altas concentrações, né, sob a ação de duas enzimas. Pode ser também essa frutofuranosidase, não vou entrar muito em detalhe, mas ela é da classe 3 das hidrolases, ou a gente coloca já direto essa da classe 2, que é das transferases, tá? Envolve duas reações, de hidrólise da sacarose e a transfrutosilação. Então, nem vou entrar, vou passar rápido, gerando o nosso GF2, GF3, e a enzima sai, tá? E também lembra que fica o quê? Fica a glicose no meio. No meu laboratório, como que eu vou controlando se tem ou não? Eu vou medindo com aqueles kits, né, de diabético, se a concentração de glicose vai aumentando. E no processo industrial, você tem que passar por colunas, né, para tirar quem? Essa glicose e os açúcares que não são pré-bióticos. Aqui, só para falar um pouco mais do meu laboratório, né, então, nesse contexto, o meu laboratório, a gente faz pesquisa sobre produção da enzima, né, da fitase, né, fructosiltransferase, visando a produção, né, industrial, é o nosso sonho, né. E aí, o que a gente faz para a gente ver? Eu fui ver que o gênero PIC era pouco explorado, e aí eu comecei a pesquisar. A gente pesquisou 6, né, espécies, né, de Piquia. Então, aqui a gente tem a Piquia pastores, Piquia guillermondi. Nós percebemos também, assim, que quando você trabalha com bolores, a
concentração de sacarose vai entre 50% e 60%. Quando você trabalha com uma fructosiltransferase, que vem de quem? Né? De uma píquea, de uma levedura, foi bem interessante que a gente teve uma atividade enzimática mais ou menos com 15% de solução de sacarose. Se coloca muito, aí já inibe um pouco. E no meu laboratório também a gente mobilizou essas enzimas, fructosiltransferase, utilizando planejamento experimental. Não vou entrar muito, vocês sabem, né? Enzima imobilizada é o que a indústria também quer, que é economia, né? Porque você vai reutilizar. E aí eu ensaio 15 do planejamento, fazendo alginato de sódio com gelatina, e a gente estabilizou com o glutaraldeído, que formam redes. Tá? Aqui para a gente dar uma olhada. E aqui, mais ou menos, o que a gente teve da atividade, né, que eu mostrei para vocês, de transfrutosilação, mas a gente mede primeiro a hidrolítica, depois mede a de transfrutosilação, e a gente vê uma relação entre elas. Então, o T sobre o H, né, tem que ser maior do que 1. Metodologia, gente, eu estou finalizando. Olha, nos produtos, né, é muito utilizado. Então, em sorvete, né, sorvete que você coloca mais cálcio, e quando você coloca essa fibra dietética e o prebiótico, você vai melhorar essa absorção até desse cálcio que você colocou. Suco de morango, abacaxi, né, inulina, amido resistente, e aí você tem meio que um simbiótico, que você está colocando pré e pró. Outro sorvete também, que para ficar também probiótico, né, então foi colocado essas fibras dietéticas e os probióticos lactobacilos e bifidus. Gelados também. Aí embaixo aqui eu coloquei mais o que é o meu laboratório, né? A gente faz também gelados, os frozen, sorvete, picolé, né? Com kombucha, inulina e foz, kefir de leite, kefir de açúcar, inulina e foz. A gente também tem trabalhado, né, com iogurte também. E aí, quando você coloca, gente, os prebióticos, ele melhora o quê? Melhora porque você diminui a quantidade de açúcar e você também melhora a textura, você melhora até, às vezes, assim, essa sobrevivência dos lactobacilos também, tá? E bebidas de frutas, né, também coloquei o kombucha aqui, tá? Aqui também algumas, né, do meu laboratório, que a gente coloca sempre inulina e foz, para melhorar isso. Gente, e aí também a gente tem feito cerveja probiótica, né, com a Saccharomyces boulardii, e agora também está começando um aluno meu com hidromel, com a Saccharomyces boulardii. Isa, finalizei, corri um pouco, mas eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou sair daqui, e eu estou aberta para perguntas. Tá bom, então eu vou ler a primeira pergunta e depois a Cecília vai ler o resto, porque eu vou precisar Tá bom. abrir o workshop. Mas fica no tempo aí? É um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Ai, meu Deus. Eu achei que eu era até 4h30. Das 13h30 a 4h30. Tudo bem. Ó, a Yasmin Mello perguntou: professor, existe algum equivalente ao Yakult, só que vegano? Como adaptar o consumo de prebióticos à dieta vegana? Olha, então, assim, olha, como você falou, tem duas coisas aí, né? Se tem um similar do Yakult, o Yakult, ele é o quê? Ele é probiótico. Então, a gente teria que pegar esse Yakult, e o grande problema, vocês podem ver, do Yakult é que ele tinha muito açúcar. Hoje a gente tem, tipo, o Yakult Light, que reduz o açúcar. Então, gente, poderia colocar quem? Inulina e foz nesse leite fermentado. Aí ele ficaria prebiótico. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que não tem no mercado. E, bom, desculpa, você perguntou vegano. Do vegano, era que me fugiu. A Nestlé, a Danone lançou aquele shot da Activia. Ele tem os veganos, que ele tem o chá, aquele mate, não tem leite, mas, gente, agora eu vou até olhar. Eu acho que não tem inulina e foz, não. Eu vou até olhar e depois eu passo para a Cecília. Certo. E o leite fermentado, que a gente não pode falar leite, né? Que é o extrato vegetal fermentado, no caso, com bactérias boas, né?
E aí, para ser pré-biótico, tem que colocar esses novos adoçantes. A Yasmin agradeceu aqui no chat. Agora, a segunda pergunta é do Lucas Mendes. Ele perguntou, professora, o mel possui algum oligosacarídeo? Ele seria um prebiótico? Não, o mel lembra que eu expliquei? O mel, ele tem os oligosacarídeos. Então, assim, quem tem o hábito de consumir aquilo que eu falei, mel, consome cebola, alho, verduras, tal, banana, é fonte de oligo. Mas aquilo também que eu falo, tem que consumir todo dia, né, regularmente, e por isso que vem os bioprocessos, para incrementar, porque falta na nossa alimentação. Hoje em dia, eu acho assim, eu dou os parabéns para a geração de vocês, eu acho que vocês têm uma geração muito mais consciente, né, menos refri, nada contra refri, que ninguém me escute, que às vezes vocês vão trabalhar lá, não sei, porque você pode ver também que essas grandes empresas, elas estão mudando, né? Por quê? Porque tem que mudar, a geração de vocês, foi até o que vocês perguntaram de vegano. Uma orientada minha de mestrado, ela fez toda a parte de extratos vegetais, fermentado, com bactérias láticas, e agora o outro trabalho, a gente está adicionando agora os prebióticos. Tá bom. Professora, agora eu vou passar para a Cecília, ela vai ler as próximas perguntas. Tá bom, Isabela, muito obrigada. Adorei o evento. E deixa o meu e-mail, quem quiser conversar comigo. Nossa, a Cecília tem meu zap, pode conversar. Eu, sim, sou apaixonada. Eu só queria, assim, infelizmente, queria estar junto com vocês, conversando, olhando para vocês. Sim, professora, eu queria agradecer pela palestra, foi incrível. E avisar o pessoal que o workshop de Química Forense vai começar. Então, se vocês quiserem ir ou ficar aqui para as perguntas, eu vou continuar lendo, tá? Tá, já vi, acho que é Inês. Nossa, que saudade! Muito bom. O Jefferson Ismael dos Santos pergunta: gostaria de saber se existem alimentos sem origem animal com probióticos, que poderiam ser indicados para uma alimentação infantil, especialmente para bebês. Então, peraí, que eu não entendi. Como que você falou? Fala do início. Tá mutado, Cecília. Não estou escutando, Cecília. Obrigada, Simone. Left. Cecília, eu não escutei. Ele perguntou, que estava no mudo, ele perguntou se existem alimentos sem origem animal com probióticos, que podem ser indicados para alimentação infantil. Então, aquilo que eu falei, geralmente aí a gente tem que pegar extratos vegetais, porque as bactérias láticas, né, aquilo que eu falo. Quando a gente fala bactérias láticas, gente, o substrato ele pode ser lácteo ou não lácteo. Em inglês, eles definem mais fácil, eles falam dairy ou não dairy. Em português, a gente fala assim, então, substrato lácteo ou não lácteo. As bactérias probióticas crescem bem e vários artigos, né, que a gente tem, a gente percebe que quando a gente coloca, né, os prebióticos, as fibras, mantém melhor essas probióticas também. Então, assim, no mercado, assim, de imediato, que eu lembrei, foi só o shot da Activia, que não tem um deles que não tem leite. Entendi, tá perfeito, então. A próxima pergunta é da Daniele Lima. Ela perguntou: a kombucha seria, então, uma fonte de prebióticos e probióticos se saborizada com alimentos de origem vegetal? Então, assim, olha, o kombucha eu trabalho bastante. Na verdade, o kombucha, ele é probiótico, tá? E aí o que acontece? Se eu fizer a minha bebida, porque lembra, o que é o kombucha? O kombucha, para ter as propriedades, ele tem que ter o chá verde
ou chá preto, ou chá branco ou chá vermelho. O chá preto e o chá branco e o chá vermelho são caros, porque tem que ser tudo da Camellia sinensis lá. E aí a gente tem que adoçar com um carboidrato. Então, você pode colocar, nesse caso, um prebiótico, tá? Uma inulina e um FOS. E eu queria também falar, para quem perguntou também assim, se não for usar um lácteo, né? Quando você coloca junto inulina e FOS, né, a gente tem a sensação que tem o mesmo tanto de gordura. Vamos supor, você quer fazer um sorvete, não vegetal. Eu trabalho muito com isso, com frozen, né? E aí ele vai ter uma sensação muito boa. E se for no caso de lácteos que tem gordura, ele também, você pode usar menos gordura no bolo, no biscoito, que vai dar a mesma sensação. Então, assim, tá usando um óleo vegetal, né, respondendo. Você pode utilizar também menos óleo, que você vai ter a mesma sensação. Você tem uma melhora nessas propriedades tecnológicas. Vou colocar meu e-mail aqui. Pode ir falando, Cecília. Tá bom. Isso. Cecília, a gente não está te escutando. Agora tá ouvindo? Sim. O João Victor André Silveira perguntou: professora, os prebióticos apresentam benefícios além dos intestinais, como, por exemplo, no ramo da cosmética? Então, hoje em dia, assim, eles estão tentando, né, usar os prebiótico, né, até na cosmética, sei lá, em loção, algumas coisas assim. Mas, na verdade, assim, coloca aquilo que eu falei. Se você tem, às vezes, algum probiótico, o pré, ele dá uma ajudada, né, na contagem, né, unidades formadoras de contagem. Então, assim, eu não me lembro de nenhum produto, por exemplo, em cosmética agora, direto, assim, para te falar. Mas a gente sabe que, não sei se a Natura tem, da Natura é probiótico, né? Acho que da Natura é pró, não é pré, tá? Mas eu posso olhar, Cecília, anota aí para mim, que depois eu respondo, anota as perguntas. Anoto sim. A Simone Marques Aguiar perguntou: professora, no leite industrializado encontramos a mesma quantidade de FOS e outros prebióticos que no leite natural? Não, eu acho assim, olha, é aquilo que eu falo, no leite tem, e você falou, e aí ele vai ser industrializado, gente, lembra que não muda, é um processamento para manter. Então, assim, é do mesmo jeito. Mas aí o que eu quis também dizer é assim, o quanto que você tem que tomar de leite para você ter o quê? Aquela quantidade de FOS. O quanto que você tem que também comer de escarola, o quanto que você tem que comer de aspargo, de alho poró, de mel, de leite. Mas eu também acredito muito assim, à medida que você vai, né, se alimentando bem, você vai melhorando. Mas é que às vezes a gente não consegue chegar assim na ingestão diária que a gente precisa. Mas lembra isso. Entendi. Se a tua alimentação é boa, vai estar assim. No leite ele tem, mas lembra que a quantidade é menor. Mas tem. Tem na cebola, tem no alho, tem tudo ali. Então é o que eu falo sempre. Você tem que ter uma alimentação diversificada. Então, para quem não tem problema, né, com diabetes, graças a Deus, vocês são da geração nova, tal, quem pode adoçar um leite com mel, né, colocar, sei lá, farelo de trigo, algumas coisas assim, com fibras também e tal, você só vai melhorando. Então, pré-biótico, é isso mesmo, da Natura, pré-bio, né? Eu estava lembrando Sim, da Yasmin disse. Natura, pré-bio. Gente, Outra pergunta. Yasmin, só um minutinho. Yasmin, eu que tenho que comprar um creme desse da Natura, minha irmã vende, eu levo os alunos na Natura, eu tenho que olhar o rótulo dele. Então, Yasmin, depois você olha o rótulo, tira uma foto para mim, manda no meu e-mail, manda para a Cecília, ela tem o meu zap,
Porque eles têm, na hora eu fiquei em dúvida se era pró ou se é pré-bio. Então, é pré-bio. Gente, só assim, eu queria falar dos rótulos, depois eu mando até para a Cecília. Esses dias eu recebi de um chocolate, de um cacau, eu não sei se vocês chegaram a ver, eles falam assim, ó, o rótulo, que ninguém lê, tá? O rótulo, cacau com brilho das estrelas, gente, cacau com brilho das estrelas e amor infinito. Imagina isso no rótulo. Ninguém viu, aí a gente ficou brincando, né? Eu acho que quem fez o rótulo estava muito apaixonado, né? Porque um cacau com brilho das estrelas e com amor infinito, e vocês podem ter certeza, os produtos que eu faço, Frozen, kombucha, é tudo isso, com amor infinito. Cecília pode falar, eu estou tranquila com o meu horário. O professor Arnaldo Márcio perguntou: existe algum tipo de efeito indesejável associado ao consumo de Foz? Do Chós ou do Foz, ele perguntou? Do Foz. Do Foz. Professor Arnaldo, eu que agradeço também muito de poder vir aqui, ter oportunidade de falar com teus alunos. Olha, o efeito indesejável é sempre aquele que eu falo, assim, você só tem uma dose, se você colocar muito, fala assim, é pré-biótico. Não, eu vou aumentar a dose. Não dá, porque você vai ter um desarranjo mesmo, tá? Então, assim, é como eu falei do leite fermentado, né? A maioria pode um potinho, não sei se é 100 ml por dia, mas tem gente, eu conheço pessoas, crianças que tomam 5, 10 e não tem problema nenhum, tá? Então, também varia, né, de cada organismo, né, de cada um. Tá bom. Agora, o William Fiorelli Marcondes perguntou: o fato destes alimentos serem altamente seletivos pode ocasionar em uma população exclusiva ou com excesso de bifidobactéria? Se sim, qual é a consequência disso? Olha, é que, na verdade, o que vem é assim, normalmente a nossa ingestão é muito menor, até porque no Brasil, diferente assim, lá do Japão, que eu já fui, sei lá, da Europa, eles têm muito mais produtos, né, que tem fósforo. Por exemplo, no Brasil, eu não sei, gente, depois vocês me ajudam, vamos para o supermercado, tem que ficar olhando. Eu não me lembro de ter comprado uma geleia que tem os prebióticos, Foz e inulina. Olha, eu não me lembro nem se para diabéticos, assim. E outra coisa também, gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas, por exemplo, a estévia, né, o professor Arnaldo, acho que vai, a estévia rebaldiana, ela tem oligosacarídeos também, tá? Então, ela tem os prebióticos, né, e aí, assim, aonde eu quero chegar também, né, mas, de novo, né, e principalmente vocês, da geração mais nova, quem que está tomando as coisas com estévia? A Coca-Cola com estévia nem ficou no mercado, aquela Coca verde. Então, assim, também só falando para vocês que da parte vegetal a gente tem bastante oligosacarídeos, né, os prebióticos, mas, assim, a quantidade é pequena, é igual foi perguntado do leite, é pequeno. Gente, eu também acho que é que nem vocês. Ninguém vai tomar 1 litro, 2 de leite, né? Toma um copo, ainda com café, mas, assim, a estévia, ela, assim, eu já vi artigos, né, que tem também, né, oligosacarídeos. O Lucas Mendes perguntou se o adoçante xilitol é um oligosacarídeo. É que o xilitol, o pessoal aí de Lorena, que é bem craque no xilitol, é que o xilitol, na verdade, ele é um poliol, né? Tá? Então, assim, a gente não fala bem que é açúcar, assim, é um poliol, e eu tive a oportunidade, e agradeço muito, né? Conheço bastante, né? O professor Arnaldo, a Inês, o Silvio. O meu pós-doc, eu fiz na engenharia, o mestrado e o doutorado eu fiz na engenharia química. E o pós-doc eu fiz na engenharia química, na Unicamp, e eu tive a oportunidade de trabalhar também
com a enzima xilose redutase, que o pessoal aí de Lorena, assim, é especialista, vocês estão né, na escola de engenharia excelente, e era para produção a xilose redutase, para a produção de quem? Do xilitol. Então, na verdade, o xilitol, ele fica mais como um edulcorante, né, a gente falaria, né, não sei, assim, se nem se fala edulcorante, porque ele é um poliol, e que também é encontrado em vegetais, tem a produção, né, que nem eu fiz microbiana com a Cândida Mog. Entendi. O Lucas agradeceu aqui no chat. E a nota do Lucas, que aí eu volto a falar com o Lucas também. Tá certo. Por último, o Lucas perguntou se os probióticos não consomem os prebióticos. Se os probióticos não consomem. Então, lembra que eu falei? Ele é assim, olha, quando você coloca um produto simbiótico, né, a Nestlé, gente, eu admiro muito. Ela, Danone, são muito craques em produzir os simbióticos, que você tem pré e pró. Então, quando você toma esse tipo de alimento, você tem um aumento da flora intestinal muito rápido, e os prebióticos, eles vão estimular o crescimento. Então, não tem essa concorrência, não. É aquilo que eu mostrei do trabalho. Você estava em 17% de bifidobactéria, aí com esse consumo, você vai ter uma resistência melhor, e essa resistência é tanto para animal quanto para humano, e você aumenta os lactobacilos e as bifidos para 80 e tanto, que quando você era bebê, era o que você tinha mais. Só que depois a gente vai mudando a alimentação, né? Vai comendo muitas coisas erradas, e aí a gente vai desbalanceando e favorecendo aquela flora, né, ruim, né? E aí que acontece, né? Aí tem a fermentação, tem um monte de coisa que chega até a dar problema, né? De câncer, de cólon e tal. Às vezes, eu não falo muito da parte do câncer, porque, né, mas tem vários trabalhos, né, que é aquilo que eu falei, tem um poder, né, anticarcinogênico também. Pronto, acabaram as perguntas. Ai, queria ficar mais com vocês, Cecília. E queria, gente, os meus sobrinhos fazem engenharia elétrica e mecânica, e eles estão lá em Guaratinguetá, na Unesp. O ano que vem eu vou aí visitar vocês, que eu vou visitar meus sobrinhos, viu, professor Márcio? Arnaldo, eu falo Márcio, eu deixei a Cecília louca. Sim, estou ouvindo. Eu vou aí visitá-los, que às vezes eu vou lá no meu sobrinho, em Guaratinguetá, e é perto, né? Pois vem, assim. Aí a gente faz uma reunião, aí eu quero saber de vocês, o que vocês estão fazendo. Tá Cecília, certo. Próximo ano vai ter SBI presencial e a gente chama a senhora. Tá, aí posso falar, né? Eu adoro falar disso. Tinha um monte de coisa para eu falar aqui. Tá bom? Professora, eu queria agradecer. Eu queria agradecer a sua participação e foi muito boa a palestra. Eu queria pedir desculpas por qualquer inconveniência que aconteceu. De jeito nenhum, é um prazer ver o professor Arnaldo, a Inês, estou morrendo de saudade da Inês. Muito obrigada, eu que agradeço de coração vocês. Obrigada a todos que participaram.